Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Vamos lá. Eu vou ler o verso 9 e o verso 10. Estão comigo? Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Pai, obrigado por esta manhã. Venha sobre nós o teu reino, Pai. Santifica o teu nome e faz a tua vontade nesta manhã no meio da tua igreja. Peço a ti sabedoria, unção, peço a ti simplicidade e clareza para transmitir aquilo que vai além desse esboço, Pai. Ajuda-me a não ficar preso a ele, mas a estar dependente totalmente do Senhor. Ajuda-nos, abençoa-nos nesta manhã, o que nós te pedimos e já te agradecemos e damos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Os versículos que lemos, eles surgem a partir das ruínas de uma cidade chamada Ziclag. O contexto em que estão inseridos esses versículos é o seguinte: Davi e seus 600 soldados, eles são dispensados de uma frente de batalha que eles estavam imbuídos, eles estavam envolvidos numa frente de batalha, mas Davi e esses 600 homens, eles são dispensados dessa batalha, e eles retornam então para Ziclag, que é a cidade onde eles deixaram esposas e filhos acampados. E ao chegarem, eles se deparam com uma situação desesperadora. Os amalequitas, eles haviam, enquanto os homens estavam ausentes, haviam saqueado aquela cidade, queimaram tudo, levaram o que puderam, inclusive levaram como reféns, não mataram, mas levaram como reféns as mulheres e as crianças. E no verso 4, vai dizer que Davi e esses 600 homens, quando se deparam com essa situação, diz o texto que eles choram até não ter mais forças. Você já ouviu ou já viu alguém chorar até não ter forças? Pessoas choram por causa do desespero, da situação dramática que nos deixa perplexos. Esses homens choram juntamente com Davi, Davi chora com eles até não ter mais forças. E em seguida a esse choro, em meio a esse choro, a dor desses homens, ela começa a se converter em uma raiva, não contra os amalequitas que saquearam a cidade, mas contra Davi. Afinal, como chefe do bando, foi ele quem os levou para outra frente de batalha e deixou desguarnecida a cidade. Estão me acompanhando? Os homens decidem que Davi é o culpado e pensam em apedrejá-lo. E enquanto esses homens alimentam sua raiva, no verso 6, vai dizer o seguinte: porém, Davi, depois de ter chorado junto com eles, Davi, ele se reanimou no Senhor seu Deus. Repita comigo: Davi se reanimou no Senhor seu Deus. E após esse encontro,
essa nova força que ele recebe do Senhor, porque ele larga o choro. A gente tem que chorar, a gente tem que prantear, mas tem uma hora que a gente tem que ser proativo e fazer algo a mais do que chorar, porque o povo de Deus sempre tem algo a mais para fazer além do que chorar e lamentar. Temos um Deus que está no trono reinando e ouve as nossas orações, amém? E Davi faz isso, ele recobra ânimo no Senhor, e Deus dá novas instruções a Davi em meio a esse caos. Reanimado agora, Davi, ele consegue redirecionar a raiva desses homens para o inimigo, para os amalequitas. Então, começam a perseguir os amalequitas. Detalhe, queridos, seus pés, os pés desses homens, ainda trazem a poeira da última caminhada que eles fizeram de 3 dias, da cidade de Áfica, da onde eles estavam, até Ziclag, 145 quilômetros. Esses homens caminharam 3 dias, estavam cansados, mas mesmo cansados, agora eles precisam partir em busca de um inimigo que já está longe, um inimigo com um número maior que eles, um inimigo cujo paradeiro é desconhecido. Mesmo assim, cansados e sem saber onde está o inimigo, eles partem sobre a direção de Deus na vida de Davi. E, queridos, uma coisa chama a atenção nesse texto. O que chama a atenção nesse texto é o estado de ânimo desses homens. Como eu disse, após 3 dias de caminhada, 145 quilômetros, choraram, estão extenuados. Mesmo assim, eles resolvem partir em busca dos inimigos que carregaram seus familiares. Avaliando as condições desses homens, eu digo que se não fosse por suas famílias, talvez eles desistissem dos despojos, dos bens que foram saqueados. Talvez eles deixassem para lá, se fosse só questão de bens materiais, deixa, nós vamos conseguir outro, nós vamos recuperar novos camelos, animais, bens, mas não tinha só isso em jogo, era a família que estava em jogo. Então eles partem, eles vão atrás do inimigo, e aí você leu comigo que no caminho, dizem comigo, eles partiram. Só até aí. Todos, o grupo de 600 partiram, ou o grupo de 600 partiu. E você leu que no caminho o exército chega a um ribeiro chamado Besor. Repita comigo, ribeiro de Besor. Cansados, queridos, eles fazem uma pausa nesse ribeiro, entram. Ribeiro é um lugar, um riacho, um córrego, tem água, tem ali lugar de descanso. Eles entram no ribeiro, jogam, quem sabe, água no rosto, afundam os pés na lama para massagear de tão cansados que estão, se esticam na grama. Estou aqui conjecturando. Só que, ouvindo a ordem de Davi, que deveriam se levantar, seguir em frente, o grupo então se levanta. Porém, queridos, nós lemos no texto, 200 não conseguem. 200 ficam no ribeiro, e eles dizem o seguinte para o restante: podem ir, continuem sem nós. E eles dão um motivo, e o texto diz: estamos cansados demais para prosseguir. E eu pergunto, o que você enfrentaria para salvar a sua família? Hein, meu irmão, minha irmã? O que você, pai,
faria para salvar um filho seu? O que você, mãe, faria para salvar um filho, uma filha? O que você faria, marido, esposa, para salvar a sua família? O que você suportaria para vê-los bem e em segurança? Pastor, não tem, o céu é o limite. Pela minha família, pelo meu filho, eu dou a minha vida. Mas esses homens, ouça bem, esses 200, diante de igual missão que eu disse aqui para vocês, o que nós faríamos, o que somos capazes de fazer por nossas famílias? Esses homens, diante de igual missão, salvar suas famílias, eles disseram: não iremos, podem ir. Queridos, até que ponto um cansaço pode impedir alguém de lutar por sua própria família? Até que ponto uma prostração pode fazer alguém desistir de sua própria caminhada com Deus ou da obra de Deus? Até que ponto uma exaustão pode fazer alguém desistir de lutar pelos seus projetos e seus sonhos particulares? Ou até que ponto uma exaustão, uma prostração, um cansaço pode fazer alguém desistir de viver e de não lutar mais pela própria vida? Esses 200 homens alcançaram esse ponto. Detalhe, amados, preste atenção, eles alcançaram esse ponto não por dolo, não houve dolo, não houve intenção, não foi por falta de vontade de ir, não foi por não amarem suas famílias, mas ouça, não foram simplesmente por esbarrarem em limites provenientes da nossa própria humanidade. Existe algum humano aqui nessa igreja de manhã aqui? Amém. Existem humanos aqui? Amém. A realidade é que na igreja do Senhor e a igreja local, existem pessoas assim, ou podem existir pessoas nesse estado. Irmãos queridos, eu me refiro a pessoas boas, pessoas tementes a Deus, que começaram muito bem a caminhada cristã, começaram muito bem o ano de 2019, marchavam com muita determinação. Dá até para lembrar, se você viu algum aí, ou lembra de algum, dá até para lembrar de como lutavam o bom combate da fé, como defendiam suas famílias e se esforçavam para dar um bom testemunho, empenhados na obra do Senhor e também lutando pelos seus projetos, seus sonhos, mas que no meio da caminhada, devido a um somatório de coisas, se abateram e estão quase parando. Há agora uma mistura de cansaço físico, emocional e espiritual, tão exaustas que não conseguem reunir forças, ouça, para lutar pelas coisas mais básicas e necessárias. Sua vida com Deus, a obra de Deus, sua família, o trabalho. Sabe o que aconteceu com essas pessoas? Pessoas boas, tementes a Deus. Sabe o que aconteceu? Elas também pararam no ribeiro de Besor. Simplesmente pararam, sentaram e desistiram, se não estão a ponto de desistir. Ouça, a igreja precisa decidir, e quando eu falo igreja, a liderança e nós, membros,
A igreja precisa decidir o que fazer com as pessoas que estão no ribeiro de Besor. Como tratá-las? Será que devem ser repreendidas? Será que devem ser disciplinadas? Ou excluídas da cristandade, da irmandade? Ou deixadas no meio? Podem ficar, mas isolá-las ali num canto e rotulá-las como o grupo dos fracos, dos covardes? Ou podemos dar a eles um descanso, mas contar o tempo, os minutos? Olha, vamos lá, reaja aí, porque senão você vai ser carta fora do baralho se você não reagir. O que fazer com os exaustos? Davi, ele é o nosso exemplo. O que ele fez com esses 200? Como ele tratou essa turma? Vocês estão me acompanhando? Se você olhar no texto, você vai ver que no primeiro momento, quando ele chama os 600 para levantarem acampamento e partirem, 400 levantam e 200 ficam. O que ele faz? No primeiro momento, ele não faz nada com esses homens. Simplesmente deixou que ficassem no ribeiro de Besor. Repita comigo assim: simplesmente deixou que ficassem no ribeiro de Besor. Ficaram ali, Davi não fez nada. Após deixá-los no ribeiro, ele e os 400 restantes, então recomeçam a perseguição. Deixa os 200 quietos agora, lá. Vamos para os 400 de Davi agora. Ele então recomeça a perseguição. Ele não faz nada, deixa lá. E após deixá-los no ribeiro, ele e os 400 recomeçam a perseguição, que, repito, não seria fácil. Os amalequitas estão muito à frente e não há rastro dos inimigos. Mas então, queridos, como Davi estava sob a direção de Deus, e quando nós estamos sob a direção de Deus, sempre Deus nos surpreende, amém? Deus sempre sabe nos maravilhar, Deus sempre sabe nos surpreender com coisas boas, amém? Eles estavam perseguindo um inimigo que não sabiam, estavam à distância, paradeiro nenhum. Mas então algo de Deus acontece, porque Davi está sob a direção de Deus. No verso 11, vai dizer o seguinte, vocês estão me acompanhando nos versículos, né? Vai dizer que eles encontraram um egípcio no meio do campo, no campo, e eles trazem esse egípcio a Davi. Esse egípcio, queridos, ele pertencia ao bando dos amalequitas. Veja como o mundo trata, não generalizo, mas esses amalequitas, quando viram que esse homem não prestava mais, que ele estava cansado, adoecido, eles abandonaram esse homem no deserto e seguiram em frente. Esse homem pertencia ao exército dos amalequitas, mas adoeceu e foi abandonado. Os homens de Davi, então, cuidam dele. Ele estava 3 dias sem beber água e sem comer. Cuidam dele até ele se recuperar. E depois Davi pede, então, numa conversa com ele, pede para ele: você pode nos levar até o acampamento dos seus velhos amigos? E ele pede a Davi: eu posso, desde que o Senhor, no final, poupe a minha vida e não me entregue na mão do meu Senhor, para que ele não me mate. Ele pede a Davi: eu vou poder te ajudar. Ele, em gratidão, ele ajuda. Ele fica feliz em poder retribuir o favor. Então ele leva a Davi e o seu bando exatamente ao acampamento dos amalequitas. Então, queridos, Davi e seus homens alcançam o bando, e ouça, cada mulher e cada criança israelita foi resgatada. Amém? Cada amalequita, a maioria,
caiu morto e um pequeno grupo de 400 foge, deixando despojos para trás, riquezas que eles não só saquearam de Ziclag, mas de outras cidades que eles haviam saqueado. Davi agora, amados, passa de bode expiatório para o herói. Tudo é festa. Agora, tente imaginar, eu vou pedir a imaginação de vocês agora. Tente imaginar os pensamentos de alguns dos personagens dessa história. São 3 grupos que eu vou classificar aqui. Vou pedir a sua imaginação. Está comigo? Vamos lá, tenta imaginar os pensamentos de alguns dos personagens dessa história. Primeiro, as esposas resgatadas. Existem mulheres aqui de Deus, esposas casadas, mulheres solteiras. Amém. Vamos lá. Primeiro, as esposas resgatadas. Imagine você, mulher. Você foi arrancada de sua casa e arrastada pelo deserto. Temia por sua vida e a de seus filhos. Então, um belo dia, os mocinhos invadem o acampamento, os inimigos são vencidos, e você e seus filhos, libertos, são colocados no lombo de um camelo. Você agradece a Deus pelo grupo de elite que a resgatou, e preste atenção, e começa a procurar por seu marido, porque essas mulheres sabiam que os seus maridos pertenciam a esse grupo. Então ela não olha no olho de cada soldado, tentando achar o seu marido, e grita pelo nome dele: querido, onde está você? Estão imaginando comigo? Então aquele que a resgatou, um dos heróis, aquele que a resgatou, puxa as rédeas, estou aqui conjecturando, puxa as rédeas do camelo, e meio sem graça, coça a cabeça e diz: olha só, querida, eu não sei como te explicar, ele fica meio sem graça, sabe o que é? Que, olha, o seu benzinho ficou no acampamento, ele não quis vir. E ela diz: ele o quê? É isso mesmo, ele disse que estava cansado demais e ficou com os outros no ribeiro de Besor. Queridas, eu não sei se as mulheres hebreias daquela época tinham um rolo de fazer massa para fazer pastel, aquele negócio violento que derruba qualquer um. Mas se tinham, elas certamente pegaram e disseram: ribeiro de Besor, né? Vou lhe mostrar quem vai ficar no ribeiro. Esse é o primeiro grupo. As irmãs puderam agora imaginar comigo o que poderia ter passado na mente daquelas irmãs, daquelas mulheres. Agora vamos para outro grupo, e eu me dirijo aos homens. A equipe de resgate, os 400 que foram. Homem, imagine-se um deles. Quando Davi chamou, você se arriscou. Você arriscou a sua vida, você deu o seu melhor, mesmo cansado, pelos seus e pelos dos outros. Agora, com a vitória na mão, você volta para o ribeiro, e de longe avista o acampamento. Lá estão os 200. Aí você pensa: que bando de parasitas! Enquanto eu lutava, enquanto eu buscava, arriscava a minha vida pelas famílias deles, eles dormiam, ficaram descansando, enquanto eu resgatava suas famílias, eles ficaram massageando seus pés. Esse é outro grupo, para por aqui, e vamos para o terceiro grupo. E os 200 que ficaram descansando. Eu não sei se é o caso de alguém aqui, mas imagine-se um deles,
Como estaria a autoestima desse homem? Envergonhado? Como encarar mulher, filhos? Como encarar aqueles companheiros que, mesmo cansados igual a eles, foram adiante? A cena, queridos, era constrangedora para esses homens. O cenário é o seguinte: esposas resgatadas, irritadas com seus maridos, resgatadores, ressentidos com aqueles homens, e os que ficaram, homens cabisbaixos, envergonhados. Ouça, amados, Davi está diante de um grande dilema. O que fazer com os que ficaram no ribeiro? Ele está pressionado pelos que foram com ele. O verso 22 vai dizer dessa pressão, diz assim: esses homens disseram a Davi: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos. Foi o discurso deles: não vamos repartir nada com eles. Entrega a mulher e o filho e apenas. Davi, queridos, está diante de um problema. E diante de tal problema, como equacionar? Mas a Bíblia diz: Davi, homem segundo o coração de Deus. Repita comigo: homem segundo o coração de Deus. Veja como ele resolveu essa equação. Davi, amados, ele teve uma percepção e um olhar diferenciado para aqueles 200 que ficaram. Vou repetir. Ele teve uma percepção e um olhar diferenciado para aqueles 200 que ficaram. E me reporto a ele de novo, sendo um homem segundo o coração de Deus. Ouça o que ele diz nos versos 23 e 24. Olha só a resposta que ele dá à pressão que esses homens fazem sobre ele. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor. Repita comigo essa expressão: com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Aí ele diz assim: porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Todos receberão partes iguais. Ele definiu, ele bateu o martelo. Observou o que Davi disse? Ele diz assim: a parte de quem ficou com a bagagem. Ele coloca uma expressão, uma frase, uma palavra: a parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Queridos, ele se refere ao grupo cansado. Davi, homem segundo o coração de Deus, ele começa a apaziguar as coisas e dá um jeito, segundo a direção de Deus no coração dele. Ele se refere ao grupo cansado como quem ficou com a bagagem, como se esse fosse o trabalho deles. Mas o texto que nós lemos é claro: esses 200 não pediram para ficar, para guardar bagagem nenhuma. O texto é claro: eles não foram porque estavam exaustos, sem condições de prosseguir. Acompanharam comigo até aqui? Agora, ouça bem e fique atento ao que Deus, através dessa história, quer ministrar aos nossos corações nesta manhã. A mensagem, o âmago da mensagem começa agora. Por favor, gostaria da sua máxima atenção. Irmãos, ouçam. Ao dizer: a parte de quem ficou será a mesma de quem foi. Queridos, Davi, homem segundo o coração de Deus, ele dignifica a decisão daqueles homens de ficar. Ele não os julga pela decisão que tomaram. Ele não atribui culpa à situação daqueles homens. Pelo contrário, Davi absolve aqueles homens e o faz por entender que eles chegaram ao limite de sua capacidade. Irmãos,
A atitude de Davi nessa passagem é uma mensagem clara da graça de Deus a todos os que hoje estão cansados e sobrecarregados. Queridos, Davi fez muitas coisas importantes em sua vida, como fez muitas insensatas, mas talvez a mais nobre tenha sido essa decisão, que raramente é discutida ou falada. Ele honrou, ouça bem, Davi honrou os soldados cansados que ficaram no ribeiro, porque entendeu que haviam chegado ao limite de suas forças, que não houve dolo. Davi entendeu que eles tiveram vontade de prosseguir com o grupo, mas a sua humanidade os impediu, e agora estão envergonhados demais para reclamar algum direito. E quantos nesta manhã estão na mesma situação, sentados junto ao ribeiro, cansados, sem força para prosseguir, enquanto os outros marcham rumo ao inimigo e declaram a vitória, enquanto os outros estão com despojos nas mãos? Olha aqui o que 2019 me trouxe. Eu estou bem, eu estou aqui, olha só, Deus acrescentou bênçãos sobre a minha vida, amém, Ele faz isso, amém, mas alguns podem estar assim, sentados junto ao ribeiro, cansados, sem força para prosseguir, vendo os outros marcharem rumo ao inimigo e declararem a vitória. Estão exaustos, estão em silêncio no meio da igreja, alguns afundados na culpa, na vergonha, sem forças para reagir. Se é o caso de alguém, ouça, porque eu tenho uma boa notícia. Você gosta de boa notícia? Ouça, a igreja, ela é o melhor lugar para você estar. Você pode repetir essa frase comigo? A igreja é o melhor lugar para eu estar. Amados, a igreja do Senhor, ela representa uma congregação junto ao ribeiro de Besor. Além de ser um lugar de salvação, amém? Esse é um lugar de salvação, amém? Além de ser um lugar de libertação, amém? Além de ser um lugar de edificação, amém? A igreja também é um lugar onde os soldados do exército do Senhor encontram um lugar para recuperar as suas forças. A igreja também é um lugar onde os soldados do exército do Senhor recuperam suas forças. Existe algum soldado do Senhor aqui nesta manhã? Esteja você no grupo dos 400 ou nos dos 200, vocês fazem parte de uma só família, que é a igreja. E esse é o melhor lugar para vocês estarem, porque, como diz o Salmo 133, no ajuntamento do povo de Deus, aqui ou ali, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre, amém? Você pode aplaudir a esse Deus que cuida da sua igreja? Ouça, se você se sente como um daqueles 200, aqui está o que você precisa saber. O que eu preciso saber, pastor? Jesus é o seu Davi nesta manhã. Repita a todos, seja 200 ou 400, Jesus é o meu Davi. Ele luta quando você não pode lutar. Ele vai onde você não pode ir. Ele te ajuda a suportar o insuportável. Ele não fica nervoso quando você de exausto cai. Aliás, foi Ele que fez um convite semelhante quando percebeu
que os seus discípulos também estavam à beira de uma exaustão, tão envolvidos na obra missionária, a ponto de não terem tempo nem para se alimentar. Então ele suspende os trabalhos por um tempo, e em Marcos 6,31 vai dizer, Jesus faz esse convite: vinde comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Esse é o nosso Deus, amados. Quando Ele te vê cansado, à beira da exaustão, Ele não te abandona na estrada da vida. Ele não te ignora, pois sabe que sem Ele nada podemos fazer. Salmo 103,14 diz, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ouça, o Ribeiro de Besor, assim como a igreja, é um lugar onde acontece a graça de Deus. Repita comigo: a igreja é um lugar onde acontece a graça de Deus. Não é um lugar de fracos, mesmo que alguns se sintam. Não é um lugar de covardes, mesmo que alguns se sintam. Não é um lugar de derrotados, mesmo que alguns se sintam. Mas é um lugar de pessoas valentes, que em Cristo são mais que vencedoras sobre todas essas coisas. Você pode aplaudir ao Senhor outra vez? Não há fracasso, não há derrotado, não há covarde na igreja do Senhor. Mas pessoas valentes que, ouçam, que caíram de cansados, porque são humanos, e por serem humanos, têm limites. E se é o teu caso, quer saber o tratamento que Deus quer te dar nesta manhã? Davi é o nosso exemplo outra vez. Olha o versículo 21, que coisa linda, amados. O tratamento que Davi dá a esses homens, versículo 21, chegando Davi aos 200 homens, que o quê? De cansados que estavam, não o puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Olha só, queridos, ouça, Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Repita comigo: os saudou cordialmente. Davi, queridos, trata aqueles homens do jeito que Deus quer tratar com você nesta manhã. Ele dispensa a você um tratamento cordial. O texto diz que Davi, aproximando-se, os saudou cordialmente. Em outra versão, na Bíblia, diz assim: e chegando-se Davi com o povo, os saudou em paz. Ou seja, não com um olhar de reprovação para eles, não com um olhar de rejeição pela atitude deles, não com desprezo, mas cordialmente e em paz. Oh, amados, quantos nessa manhã, nesses últimos dias do ano, estão carecendo de um olhar gracioso, que não o julga, que não o reprova, mas que estende a mão para ajudar? Quantos de nós, quando Deus nos vê caídos e exaustos, limitados por nossas fraquezas, Ele não nos deixa prostrados, amados, nem nos trata com desprezo, mas nos trata como Davi tratou esses homens, com amor e dignidade, amém? Esse é o Espírito do nosso Deus, esse é o Espírito do Deus que você serve, um Deus que não amassa a cana que está quebrada e nem apaga a torcida que fumega. A luz está lá, tênue, quase se apagando. Esse Deus não chega para acabar de apagar. Ah, mas está se apagando porque fez bobagem, porque fez... Não, Ele não pensa nisso. Ele chega lá, está quase se apagando, Ele assopra para ela pegar, para ficar incandescente de novo e tornar uma chama fulgurosa que ilumina a quem está perto e a si mesmo. Amém, igreja? Esse é o nosso Deus. Ele não apaga a torcida que fumega. Ele não esmaga a cana que está quebrada.
Davi trata esses homens com dignidade e amor. E se te serve de consolo, ouça. Davi aqui, como homem segundo o coração de Deus, ele agiu, guarde isso, ele agiu com aqueles homens como Deus age e quer agir com você nesta manhã. É assim que ele te trata. E se te serve de consolo, você não é o único servo de Deus a parar no ribeiro. Pedro também ficou no caminho. Sua prostração foi porque ele havia feito juras e promessas que jamais negaria o Senhor. Mas, na sua humanidade, ele fraquejou e caiu. Mas Jesus, queridos, não o deixa caído, amém? Você conhece a história de Pedro. Logo após ressuscitar, Jesus se preocupa em reanimar a Pedro, pois sabia do estado da alma dele. O Senhor sabe do estado da sua alma nesta manhã. Ele sabe do teu estado de ânimo físico, emocional e espiritual. Ele sabia como estava o estado de alma de Pedro. Então ele manda um recado através do anjo. Ele manda um recado para os discípulos, ouça bem, com uma expressão de inclusão dirigida especialmente para Pedro. Repita comigo, com uma expressão de inclusão dirigida especialmente para Pedro. Marcos 16, 7, ele vai dizer assim, o anjo vai dizer assim: mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós. Eu pergunto, Pedro não era discípulo do Senhor? Sim ou não? Amém ou não amém? Pedro era discípulo do Senhor. Então, por que a expressão e a Pedro? É porque Pedro já não se sentia parte do time. Achava que não tinha mais jeito para o que fez. Estava sob julgo de culpa e condenação. Mas com esse recado do Senhor, Jesus mostrou, ouça bem, que ele, Pedro, ainda tinha direito aos despojos, amém? Amém. Jesus o reanima e diz: você, Pedro, ainda vai apacentar as minhas ovelhas. Pedro voltou a caminhar, amados, e com muito mais ousadia. Sabe por quê? Ele foi perdoado da sua culpa por ter sido traído por sua própria humanidade. Jesus não o excluiu do rol de discípulos por causa, ouça bem, por causa de um momento de cansaço e de fraqueza. Mas ele vai dizer: ide aos meus discípulos e a Pedro. O nosso Deus, o teu Deus, ele é um Deus de inclusão, amém? Um Deus de resgate. Ele é o Deus que ele deixa as 99 no aprisco e ele sai para buscar aquela que ficou. Eu não sei se é bíblico isso, mas acredito que quando ele encontra aquela ovelha perdida, sofrendo, chorando, tremendo, porque a ovelha é um bicho frágil, medroso, só tem de bom a audição. Mas quando ele a acha sozinho, eu não sei se é um texto bíblico que se fala, mas aqui eu acredito que é o sentimento de Deus. Ele pega essa sozinha e joga nas costas, e jubiloso, feliz, alegre, ele vai caminhando com ela nas costas, dizendo: essa está nas minhas mãos, ninguém tira mais das minhas mãos. Eu a achei perdida, sofrendo debaixo de um jugo de culpa, de medo, de condenação, seja lá o que for que a prostrou e a isolou do restante. E Jesus vai lá e joga ela nas costas e pega. Ele é aquele que sai e busca, deixa as 99 para buscar uma que está perdida. O ribeiro de Besor, queridos, ouça, ele abençoa o descanso. Repita comigo: o ribeiro de Besor abençoa o descanso. Ele não abençoa a procrastinação, ele não abençoa a acomodação, mas abençoa o descanso quando esse se faz necessário, quando esse se torna imperativo em alguns momentos da nossa vida. Fala de um direito que temos quando de exaustos paramos.
Isaías 40:30 vai dizer que até os jovens cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, você espera no Senhor? Renovarão as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então creia. Isaías 49:29 diz: Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Esse é o milagre que Ele quer operar na sua vida nesta manhã. Multiplicar as suas forças, ainda que elas estejam zeradas. Na matemática isso não existe. 10 vezes 0 é 0. Mas no reino de Deus o milagre é possível. Ele multiplica as forças daquele que tem 0 de força e faz aparecer força e força para caminhar, para suportar, para voltar a caminhada. Amém? Você pode aplaudir a esse Deus mais uma vez? É Ele. É Ele. Elias também vinha de grandes lutas e grandes conquistas, mas um dia a sua humanidade, sua fragilidade também o fez parar e não mais desejar prosseguir. Elias entrou numa caverna física, emocional e espiritual. A morte parecia a melhor opção. Cansado das lutas, da vida de profeta, se sentindo injustiçado, sozinho, ameaçado. Mas Deus, que se lembra que somos pó, ouça, Ele sempre vem ao nosso encontro, amém? E Deus também não o julgou, não o criticou. Elias, você fez fogo cair do céu, você matou 400 profetas, você fez milagres sobre a minha direção. A voz de uma mulher que disse que vai te matar, te faz entrar numa caverna, Elias. Ele não o criticou. Ele não desprezou Elias, pelo contrário, ouviu pacientemente as suas queixas, como um psicólogo faz. Você chega lá no consultório dele e diz assim: o que te traz aqui? Ele só faz essa pergunta, aí você começa, e começa a falar, aí depois de meia hora, ele em silêncio, você falando, aí ele diz assim: mas como é que foi mesmo aquele negócio do teu pai? Só fala isso. Aí você de novo, uma hora, acabou o seu tempo, pode ir embora. Aí a pessoa sai do consultório dizendo: caramba, que homem abençoado, que psicólogo tremendo, eu estou me sentindo bem demais. Camarada não fez nada, ele não deu instrução nenhuma, ele só ouviu. Foi o que Deus fez com Elias. Elias, o que você faz aqui? E Elias, com o mesmo discurso: Senhor, eu sou zeloso pelo Senhor, eu fiquei sozinho, mataram os teus profetas, e Ele fala um monte de coisa, verdades e inverdades, bobagem, fala um monte de coisa. Deus não julga, ouve. E Deus faz isso 2 vezes. Dá um alimento para ele, deixa ele descansar e volta a conversar com ele de novo. Elias, o que você está fazendo aqui? O mesmo discurso, porque eu sou zeloso pelo Senhor, e me deixaram, e Deus está ali ouvindo. Ao final, sabe o que Deus faz? Nada, não julga, não condena. Deus não julga, mas Ele dá a Elias, ouça, um alimento que permitiu a ele, além de descansar, um alimento que o fez ter longa caminhada. Davi se alimentou, Elias comeu algo que Deus deu a ele, que o fez caminhar 40 dias e 40 noites, só com aquela força daquela comida. Deus o comissionou, Deus ignorou as queixas dele, porque ele precisava descansar, ele precisava se alimentar, ele precisava desabafar. E Deus foi esse Deus para ele. E aí Deus ouve, dá alimento e diz: Elias, longa será a tua caminhada. Elias recobrou o ânimo, caminhou 40 dias e completou o seu ministério. Sabe por quê? Aquele que começou boa obra em nós há de terminar até o dia de Cristo, amém?
Mesmo que no meio da caminhada caiamos de exaustos, o Senhor nos coloca em seus braços, caminha por nós, e quando estamos recuperados, Ele nos comissiona outra vez e diz: vai com essa tua força, porque longa será a tua caminhada. Amém, povo de Deus? Longa será a tua caminhada em 2020. Alguém pode dar um glória a Deus? Alguém pode aplaudir de novo a esse Deus maravilhoso? Eu estou indo para o final, viu, gente? Tenha paciência comigo. O ribeiro de Besor também nos deixa outra lição, queridos. Ouça isso. Porque aqui há os 400 e os 200. Nos deixa outra lição. Quem são os fortes para criticar os cansados? Fala de uma advertência contra a arrogância de alguém que está de pé, que consegue, que vai, que tem força. Davi, amados, ele sabia que a vitória que aqueles 400 com ele tiveram, a vitória era um presente de Deus. Aqueles 400 não tinham condição nenhuma de vencer. Olha aí no verso 23, o que ele vai dizer? Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Foi Deus que deu a vitória, que entregou os inimigos. Ouça, se você se sente forte, você é abastado, você está de pé, você está com despojos nas mãos, jubiloso, amém, glória a Deus, então seja grato, seja humilde, e reconheça que Deus é quem te abençoa, e por isso você não deve julgar os outros, porque você tem a mesma humanidade dos outros, e cuide para que você não caia, que os fortes digam amém e misericórdia. E para terminar, o ribeiro de Besor, amado, aqui é tremendo. O ribeiro de Besor também nos ensina algo maravilhoso, que nós não podemos esquecer, guarde isso. Se você se sente como um dos 200, cansado, prostrado, ouça com atenção. Não são momentos como esse que nos definem, mas o que nos define é a nossa história de fé e relacionamentos que construímos com Deus durante a nossa caminhada cristã. Amém, igreja? Davi nos ensina que mesmo uma grande exaustão não elimina, não apaga uma história de vida que temos com Deus, amados. Então creia, Deus não te condena por causa de um momento de cansaço e de fraqueza, e que pode acontecer com qualquer um, mas que vai passar, amém? Os ventos na nossa vida de fé sempre mudam de direção, amados. Você pode estar se achando desqualificado, mas isso não te elimina do time do Senhor, que é a igreja. Apesar de nós mesmos, ainda somos povos de Deus, amém? E como foi com Pedro, ele não te descarta, nem te abandona sob um jugo de culpa, mas te purifica de toda injustiça. E como foi com Elias, ele tem um alimento para você, que te fará ter longa caminhada. Creia, Deus ainda trabalha por aqueles que nele esperam. Ele ainda faz forte ao cansado, Ele luta por nós. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Numa outra versão diz: eu te esforço e eu te sustento com a minha destra fiel, caso você venha a cair. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Louvado seja o nome do Senhor.